Muito bem, pessoal, vamos para a nossa videoaula aqui. Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês o sistema de designer, né, de projeto de sistema fotovoltaico da SolarEdge. Para dar uma contextualizada para começar, a SolarEdge é um fabricante de inversores solares. Então, ela fabrica inversores com uma tecnologia um pouco diferente, que eu vou explicar mais para frente. E eles têm dentro do site deles um sistema que funciona na página da web, que permite a gente fazer projetos de usinas fotovoltaicas, desde geração distribuída em telhados até usinas de grande porte também. Para você ter acesso a esse sistema gratuito, você tem que fazer uma conta no site da SolarEdge e necessariamente vai ter que vincular essa conta a um CNPJ, porque é um software, né, uma ferramenta dedicada para o uso profissional. No meu caso, eu já fiz aqui a minha conta, já fiz login. Então, para acessar essa ferramenta, basta eu clicar aqui em Login e Designer. Uma vez que eu estou aqui no Designer, eu vou ter acesso aqui a todos os projetos. Então, como essa conta eu criei no nome da escola que eu trabalho, do IFMG, meus alunos utilizam ela. Eu adicionei os alunos como sendo colaboradores. Então, eles estão aqui com vários projetos que eles já fizeram e eu vou criar aqui um projeto novo, que vai ser, no caso, um projeto residencial, que eu vou usar de exemplo. Então, vamos começar aqui a fazer o nosso projetinho como exemplo. Aqui na esquerda tem uma barra com vários ícones. Cada ícone desse é uma parte do nosso projeto. E para começar, eu vou dar um nome para ele. Então, eu vou colocar aqui projeto 3, que já tem uma sequência aqui. Não pode ter projetos com nomes iguais. Próximo passo é passar o endereço de onde é o meu projeto. Pode ser latitude, longitude também. Mas no caso, eu já copiei o endereço aqui da cidade de Belo Horizonte, que eu vou utilizar. E ele já localizou aqui a casa. Eu pretendo colocar uma usina fotovoltaica nesse telhado dessa casa que está indicado aqui de vermelho. A cidade geralmente não carrega automaticamente e nem é um dado obrigatório, mas eu vou preencher aqui também, que é Belo Horizonte. A localização da minha unidade consumidora que vai ter essa usina. Mais para baixo aqui você vai ter a parte dos parâmetros da rede, e aí por experiência própria, quando for monofásico, ou bifásico, né, no caso aqui em Minas Gerais, bifásico 220, é para colocar essa primeira opção aqui, que vai ficar mais fácil depois do sistema oferecer para você o inversor correto. Na parte do cliente, nem observações, não é obrigatório, mas eu vou colocar meu nome aqui, Matheus, como se fosse o cliente. Outra coisa importante, e talvez seja a mais importante dessa parte, é que você tem que colocar o seu endereço ou a localização da sua usina dentro desse quadrado azul. Então, se você tem que colocar dentro do quadrado azul, e eu recomendo que seja com o máximo de zoom possível. Poderia ser assim? Poderia. Mas depois vai ficar muito ruim a resolução para eu desenhar a minha usina aqui, criar ela aqui em 3D e tudo. Então você vai dar o máximo de zoom possível e deixar o seu telhado, né, a sua localização totalmente dentro do quadrado. Se precisar, pode ser o caso, você tira um pouco o zoom. Então, no meu caso, se eu conseguir pôr o zoom máximo, vai ser essa a resolução máxima que eu vou ter. Feito isso, pode clicar aqui em criar e você vai ter a criação do seu projeto. Então, uma vez que o projeto foi criado, a primeira parte que você vai mexer aqui é com a parte da tarifa de energia. Essa parte, sinceramente, nem é tão importante para nós, porque no Brasil a gente não consegue vender energia. O máximo que a gente consegue fazer é compensar a energia que a gente está consumindo, gerando, com a que você consumiu. E no caso de países europeus, principalmente, né, Estados Unidos, alguns estados também, onde a SolarEdge é muito forte, eles têm a possibilidade de injetar energia na rede e receber por isso. Inclusive, você tem períodos do dia em que a energia é mais cara e você pode armazenar energia em baterias com esses inversores da SolarEdge e programar para eles injetarem energia no horário que a energia for mais cara, para você ter um ganho maior. Então, muitas vezes, vale a pena você pagar para ter uma bateria na sua casa só para fazer essa injeção no horário que é mais conveniente, né, que você vai ter mais demanda de energia. No nosso caso aqui, eu vou fazer o preenchimento do que é o básico, que é colocar aqui a tarifa de energia. Geralmente não tem as concessionárias brasileiras aqui. Você tem que clicar aqui na concessionária e nessa parte de não encontrou e adicionar manualmente. Então eu coloquei aqui como tarifa independente, mas poderia ser tarifa fixa. O valor da tarifa aqui, por exemplo, R$1 por kWh, que é o que tem aqui em Minas Gerais. Vou chamar aqui de CEMIG 2, para indicar que eu criei agora.
E o nome da tarifa vai ser residencial. Tarifa residencial. Então, feito isso, a gente pode dar o concluído porque não tem mais o que preencher. No nosso caso aqui, a gente não vai vender energia. Obrigatoriamente, você tem que colocar essa tarifa de importação aqui, mas pode colocar o mesmo valor que você colocou em cima, porque isso aqui não vai ter funcionalidade dentro do nosso projeto, infelizmente. Então, concluído. Então, apareceu aqui agora para eu escolher as tarifas que eu adicionei. Aqui embaixo tem uma parte que é muito importante também para o projeto, que é o perfil de consumo. Na verdade, o perfil de consumo em si não é tão relevante. O mais relevante é o consumo, porque aqui você vai basear o seu projeto. Quantos módulos você vai ter que colocar no seu sistema para conseguir essa geração? Eu vou colocar aqui como exemplo para esse projeto 500 kWh mensal. Então o período não é anual, é mensal. Se eu quisesse colocar anual, bastaria eu colocar aqui 6.000 kWh, que são os 500 vezes 12. Mas não, eu vou colocar a base mensal, que é o que geralmente a gente utiliza mais normalmente. Outra coisa interessante aqui é o perfil de consumo. O perfil de consumo vai indicar como que é a distribuição do consumo de energia ao longo do dia no cliente que vai receber essa usina fotovoltaica. Então ele já calculou aqui o consumo anual. Cliquei aqui, por exemplo, em famílias com crianças em idade escolar. Então ele coloca que a família vai ter muito consumo de energia de manhã cedinho, né, após as 5 horas da manhã, o pessoal acorda, né, para tomar café, tomar banho e tudo. E vai ter mais consumo de energia à noite. Então olha como está distribuído. 21% do consumo de energia é entre 6 e 10 da manhã, 20% entre 14 e 18, 29% entre 18 e meia-noite. E aqui embaixo ele coloca, inclusive, os consumos de energia ao longo dos meses. Que por mais que você tenha um consumo anual de 6.000 kWh por ano, os meses não são iguais. Então ele tem um perfil já padronizado para cada tipo de cliente. É claro que você pode também criar o seu. Por exemplo, se você é uma pessoa que, sei lá, trabalha o dia todo e só vai ficar em casa mesmo a parte da noite, você pode colocar aqui, olha, que 48% da energia, por exemplo, que você vai consumir é de 18 à meia-noite, ou 52% no caso aqui. E ele vai fazer essa curva para você, olha, quase nenhum consumo durante o dia, de madrugada, porque fica pouca coisa ligada em casa mesmo, né? E aí você vai consumir a maior parte da sua energia no final do dia. E você pode, inclusive, colocar aqui meses que você consome mais. Por exemplo, se você tira férias todo janeiro e viaja, não fica em casa, você pode falar que em janeiro você gasta menos energia. Você gasta, por exemplo, aqui 300, certo? E que na época de frio, eu uso lá em casa um aquecedor que gasta mais energia. Então eu vou usar aqui em junho e julho esse aquecedor, vai gastar 100 kWh a mais, né, nesses meses. E você pode personalizar cada mês. Então eu vou deixar esse aqui como exemplo. Isso aqui tem uma certa relevância, pessoal, na regra atual da geração distribuída, porque a gente paga pela energia injetada na rede. E como a gente já sabe, se eu produzo energia ao mesmo momento que existe o consumo na casa, a chance maior é que essa energia gerada seja consumida sem ela ter que ir para a rede. Então eu não pagaria. Esse é um conceito de simultaneidade que ficou muito forte depois da nova atualização da lei, que começou a entrar em vigor em janeiro de 2023. Então, como agora eu tenho que pagar pela energia injetada na rede, quanto menos energia eu injetar, melhor. Então, se eu conseguisse usar a energia em tempo real, era o ideal. É claro que isso em sistemas residenciais é quase impossível, porque geralmente as pessoas não estão em casa e o consumo maior é à noite. Mas ainda assim, ele consegue calcular para você, desde que você saiba esse perfil aqui de uma forma bem precisa, ele calcula para você quanto que você vai injetar na rede. Da sua geração, quantos por cento vai ser injetado? E nisso você consegue calcular qual vai ser o custo dessa injeção de energia todos os meses. Então, teria que ter essa precisão de conhecer esse perfil diário, que não é tão fácil de fazer isso aqui não. O bom seria colocar um medidor na casa do cliente e verificar isso aí ao longo de alguns dias. Então vamos clicar aqui para escolher esse perfil. Então, feito isso, vamos passar para a próxima parte, que é a parte de modelagem do sistema. Cliquei aqui no ícone, ele vai mostrar aqui a casa, o telhado que eu tenho interesse, e eu tenho basicamente que desenhar o telhado para ele entender nessa imagem, porque isso aqui é uma figura, é uma foto. O sistema vai ter que entender o que é telhado aqui. Tem duas formas de fazer isso. Uma forma, pessoal, é automática. Eu posso fazer isso aqui, dar um zoom. Aí com o mouse, o botão direito eu mexo aqui, o botão do meio do mouse eu consigo fazer isso aqui, e o botão esquerdo eu uso para fazer o desenho.
Então, eu vou fazer o detecção automática primeiro. Então, vou fazer um zoom aqui o melhor possível. A ferramenta é essa que eu estou com o mouse em cima dela, vocês podem ver aqui, olha. Detecção do contorno do telhado. E eu seleciono a área onde o telhado está. Automaticamente ele vai detectar. E é claro que você tem que conhecer o telhado. Como eu conheço esse aqui, eu sei que essa parte da frente aqui não vai dar para ser usada. Essa parte de trás aqui também eu posso puxar um pouquinho para cá. E eu sei que esse telhado ele tem uma divisão central aqui. Então eu teria que desenhar ela. Deixa eu desenhar de novo, ferramenta de desenho. Lembrando que essa é a ferramenta de desenho que eu estou indicando. Então clico aqui e faço a minha linha central. Interessante que tem todas as dimensões do telhado, isso é muito bom para a gente também, né, para fazer cálculos depois de área ocupada e tudo. Mas se eu não quiser fazer dessa forma, eu posso selecionar tudo com o mouse, apagar e desenhar manualmente com a ferramenta de desenho, clicando nas arestas aqui do meu telhado. Esse telhado tem uma característica nessa ponta onde eu estou passando o mouse, então eu vou fazer um pouquinho mais para a esquerda aqui. Então ele indica para mim os ângulos de 90 graus para facilitar meu desenho. E eu vou fazer aqui aquela divisão central do telhado, que é essa aqui. Então prontinho, pode ser feito automático, mas também pode ser feito de forma manual. Feito isso, eu vou desenhar os obstáculos. A grande vantagem desse sistema da SolarEdge é que ele permite a gente calcular o sistema considerando os sombreamentos. Então eu vou considerar nesse exemplo que nenhuma casa do entorno é mais alta do que o meu telhado. Então as casas não causam sombreamento. Eu vou supor aqui que eu tenho uma árvore muito grande nessa posição. Então eu vou clicar nessa opção aqui de criar árvores, onde eu estou com o mouse em cima, e vou criar essa árvore. Clico no meio aqui da área onde ela está e vou puxar um pouco para o lado. Depois eu vou ajustar o tamanho dessa árvore, mas por enquanto a árvore vai ser desse tamanho. Uma árvore de 13 metros de diâmetro, a copa dela tem 13 metros, uma copa bem grande. Lembrando que aqui na esquerda, pessoal, tem uma bússola que me mostra onde é o norte. Então se eu rodar esse mapa todo aqui e clicar nela, ela volta para o norte. Então o norte está na direção aqui da parte superior da foto. Feito isso, eu posso desenhar também obstáculos, pessoal, mas aqui não tem nenhum obstáculo para ser desenhado, esse desenho seria feito aqui. Eu vou fazer outro vídeo que mostra o desenho de obstáculo depois. Então beleza, eu já fiz isso aqui e vou passar agora a parte 3D, porque por enquanto o sistema ainda não entende esse telhado como um telhado, ele só sabe que aqui vai ter um telhado. Então vamos aqui no 3D, agora ele mostrou, olha, as profundidades. Já tem aqui como ver a minha árvore, ela tem altura, largura e profundidade. E onde tem o telhado, ele joga sempre 3 metros de altura. O próprio software faz isso. É como se fosse o pé direito do primeiro andar. Só que essa casa, eu sei que ela tem 2 andares, então eu vou jogar essa parede aqui, olha o que eu estou fazendo, aqui em cima, e vou colocar 6 metros de altura, considerar 2 andares. E eu tenho que fazer isso para todos os lados no meu telhado. Opa. Aqui eu posso fazer direto no do meio, viu, pessoal? Vou colocar aqui também com 6 metros de altura para facilitar, olha. 6 metros de altura. Só que esse telhado não tem esse formato, pessoal. Essa parte do meio aqui onde eu cliquei, ela é eu vou considerar que ela tem 2 metros acima das paredes, acima da laje. Então aqui, ao invés de ser 6 metros, né, uma questão de referencial, eu vou passar aqui 8 metros. Então agora sim o meu telhado tomou uma forma mais parecida com o que eu quero. E essa árvore, eu ainda tenho a oportunidade de mexer nela também. Eu posso clicar nela e ver aqui. Qual que é o tamanho da árvore? Qual que é a altura? Eu vou colocar essa árvore, pessoal, com 15 metros de altura. E vou colocar ela com... Pode ser 13 metros de diâmetro mesmo, não tem problema. Então, tá aqui facinho. Tem aqui também a altura do tronco da árvore, pessoal. Né? Ela equivale aqui a 1/3 da altura dela. Pode mexer nisso também. E tem aqui o diâmetro do tronco da árvore, que está aqui como 10% da largura. Você pode alterar isso também se você achar relevante. Então, feito isso, meu desenho, meu problema, né, minha usina já está modelada. Eu vou passar para a próxima parte, que é colocar os módulos nos telhados. Que está aqui nessa opção onde eu estou indicando com o cursor também. Então, voltei aqui para a visão superior para colocar os módulos. E eu tenho aqui esse telhado tem 2 águas, né? Esse nome água é 2 caídas aqui. Qual delas vai ser a melhor? A gente sabe, né, por nossa experiência, que o norte sempre vai ser melhor do que o lado sul. E isso pode ser facilmente verificado por essa funcionalidade, que eu acho também fantástica, que é poder ver a irradiância solar que cada lado do telhado vai receber. E clicando nessa, eu posso também, pessoal, ajustar aqui, né, para poder ver de perto, de longe, tudo, mas a melhor função que eu tenho para poder colocar os módulos é clicar aqui e ver o
o meu telhado de forma 2D, porque agora eu consigo ver que esse lado recebe menos radiação solar, onde tem aqui uma cor mais escura, e principalmente o lado sul do telhado, que é esse lado que agora está em cima, ele recebe muito menos radiação. A cor amarela indica o ponto de radiação máxima e a cor mais avermelhada a intensidade inferior. E esse lado, como ele recebe sombreamento, ele fica um pouco mais avermelhado também. Então está mostrando aqui em cima para a gente que o telhado tem 26 graus de inclinação. O azimuth, né, em relação ao norte, a gente tem 34,9 graus e a área disponível é 68 metros quadrados. Então eu poderia simplesmente colocar os módulos aqui, mas tem uma questão importante para a gente olhar antes. Geralmente os fabricantes de módulos não recomendam que se coloque módulos nas bordas do telhado, pessoal. Então o que eu tenho de experiência é ver que eles recomendam pelo menos meio metro de distância. Então eu posso criar essas restrições aqui, pessoal, olha, diretriz de obstáculos. Só que eu prefiro fazer isso automaticamente nessa configuração de baixo. Fica muito mais fácil. Para quem não tem conhecimento dessa linguagem de telhados, pessoal, tem aqui uma ajuda. O que significa um beiral? Então você consegue ver aqui muito facilmente um espigão, um rincão, uma cumeira e por fim uma testeira. Eu vou considerar aqui que eu quero 50 centímetros de distanciamento em cada lado. Como eu já tinha digitado, já estava padronizado. Então eu vou aplicar essas distâncias. E agora ficou tudo achurado, olha, onde não pode ter módulos. Então se eu tentar colocar módulos nessa região, ele vai alegar um erro e vai impedir que eu faça isso. Como eu sei, por experiência própria, que essa usina não vai ocupar esse telhado todo, pessoal, eu posso também restringir esse lado. Olha, eu posso pegar essa restrição e aumentar ela à vontade. Então eu vou aumentar essa restrição para tentar evitar essa área onde tem mais sombreamento, né? Porque a gente sabe que o sombreamento é muito prejudicial para a geração de energia. Feito isso, eu vou colocar meus módulos agora. Nessa opção que eu estou indicando com o mouse é a parte de adição de módulos. Cliquei nela. Posso selecionar aqui um fabricante de módulos e um modelo. Aí aqui vai ter, pessoal, uma infinidade de módulos, porque praticamente todos os módulos do mercado vão aparecer aqui nessas opções. Posso escolher a cor do módulo, é simplesmente uma questão visual, não tem interferência nenhuma no projeto. E posso falar que o módulo é bifacial, pessoal. Só que assim, esse bifacial não faz muito sentido em casa, porque como o módulo não vai receber nenhuma reflexão de luz na traseira, é melhor usar módulos de face única. Em relação ao posicionamento, eu consigo colocar, por exemplo, olha, uma estrutura com uma inclinação para corrigir a inclinação do módulo, que vai ficar 26 graus se eu colocar rente ao telhado. Mas é muito mais comum nesse tipo de usina, pessoal, que o módulo fique rente ao telhado mesmo. Então vai ser a primeira opção aqui, rente ao telhado. Se for uma condição diferente, eu posso clicar aqui. Não tem muito erro, não. A gente pode colocar agora aqui, olha, orientação, módulo em formato paisagem ou retrato. Eu vou escolher aqui retrato. Questão aqui minha pessoal da escolha, do projetista. O espaçamento entre colunas de módulos, eu vou colocar 2 centímetros, que basicamente é a distância entre um módulo e o outro. Tem um espaçador ali do grampo central, né, que fixa os módulos na estrutura. E vou colocar entre linhas de módulos 30 centímetros. Uma escolha pessoal também, como se eu quisesse deixar um espaço para alguém caminhar ali entre os módulos para dar uma manutenção, se for o caso. Agora eu posso colocar os módulos, pessoal. Colocar os módulos é simplesmente clicar aqui na tela e arrastar. E ele vai colocar os módulos. Olha só. Nesse caso, coube exatamente a quantidade. Eu já tinha feito esse projeto antes, né, para planejar essa aula. Então coube aqui 8 módulos. A gente pode ver aqui embaixo com o mouse. São 8 módulos. A potência de pico do meu arranjo deu 4,4 kW. E a gente tem aqui ainda a energia anual estimada. Essa energia anual estimada, que deu 6,38 megawatts, eu tenho que comparar ela com esse valor aqui pequeno, porque eu preciso de 6. Deu 6,38, então tá ok. Provavelmente se eu tirar um módulo, vai cair abaixo de 6, então eu vou manter um valor um pouco superior ao que eu preciso para ter o mínimo de geração que eu desejo. Outra opção que eu poderia fazer, eu vou apagar esses módulos, pessoal, é colocar automaticamente. Seria essa opção aqui, olha. Então, nessa opção, ele vai preencher a superfície inteira que está disponível com módulos. Nesse caso, eu restringi bem no limite aqui para caber a quantidade necessária. Mas se eu não tivesse feito essa restrição do lado, ele teria colocado módulo em tudo. Certo? Então, é uma questão de projeto também. Se eu quisesse preencher o telhado tudo, poderia ter criado aqui também o telhado nessa parte e colocado para colocar módulo em tudo. É uma possibilidade também.
Poderia vir para cá, para o outro lado agora e fazer isso, mas não é o caso nosso. Essa quantidade de módulos vai atender aqui o nosso projeto. Feito isso, a gente pode passar para frente. Venho aqui em aceitar, que está pronta a parte do posicionamento dos módulos, e eu vou para design elétrico. Essa função, pessoal, de armazenamento e backup é para quando você tem aquela questão de baterias e tudo, tá vendo? Capacidade de armazenamento e tudo. Não é o caso nosso aqui do Brasil, não vale a pena ainda esse tipo de solução. Vamos passar aqui para o design elétrico. Nessa parte, tem uma questão muito importante aqui em termos de projeto, que é o sistema da SolarEdge só vai indicar para a gente inversores fabricados pela própria SolarEdge. Então, automaticamente, olha, a SolarEdge já mostrou para mim aqui que o melhor inversor para esse arranjo que eu criei é esse aqui com esse modelo, SE3680 HomeWave. E aí, vocês vão notar, se fizer uma pesquisa na internet, que a gente não acha esses inversores para comprar assim no mercado. Geralmente você contrata uma empresa, que é uma integradora lá registrada na SolarEdge, e eles têm esses inversores para te fornecer junto com o serviço inteiro, completo da usina. Então eu vou mostrar para vocês algumas características que eu até salvei aqui já, olha, o nosso inversor. Nosso inversor, a cara dele é essa daqui. É um inversor que tem até carregador veicular, para você pode usar a energia solar para carregar o carro em tempo real, sem essa energia ir para a rede. O nosso modelo é esse aqui, SE3680H. A gente vai ver algumas características dele. Tá aqui, eu acabei marcando aqui de amarelo, pessoal, mas o nosso inversor é esse que eu estou indicando com o mouse. A potência máxima de saída dele é 3.680 watts. Ele tem uma corrente máxima de 16 amperes, né, para você dimensionar o condutor. Ele opera com 220 volts de saída, que é o que a gente tem padrão brasileiro. Aqui embaixo a gente vê que ele tem apenas uma entrada de MC4, então ele só comporta uma string no seu sistema. E algumas informações, por exemplo, a potência máxima de entrada dele é 3.760 watts, pessoal, muito maior do que os 4.4 kW que a gente tem no projeto. Então, assim, para ficar um projeto mais ajustado, assim, um projeto mais correto do meu ponto de vista, a gente deveria comprar um inversor de potência inferior, porque esse aqui está ficando muito superdimensionado, na verdade. Só que, infelizmente, a SolarEdge não tem esse inversor na rede dela, né, na linha de produtos dela. Então, acaba que só tem esse mesmo. Outra coisa importante que tem que falar aqui sobre a tecnologia da SolarEdge é que eles não usam inversores, vamos dizer assim, convencionais. Vocês podem notar, eu passando aqui, pode dar pausa para procurar essa informação, se quiser, que não tem informação sobre MPPT aqui. Porque a SolarEdge trabalha com um tipo de tecnologia que o MPPT fica num outro equipamento que chama otimizador, que é esse equipamento que eu vou mostrar para vocês agora. Como que funciona essa questão, pessoal? O otimizador é um equipamento bem pequenininho, ele parece até um microinversor, bem pequeno, mas até menor, na verdade, que um microinversor. Ele é instalado nas costas do módulo e ele serve para ser o MPPT do módulo. Então, ao invés de ter um sistema MPPT para uma string inteira, para achar um ponto de operação de máxima potência para uma string, ele é o MPPT do módulo. E isso é uma solução assim, muito interessante, porque cada módulo trabalha no seu ponto de máxima potência. Então você poderia colocar na mesma string módulos em faces diferentes, em águas diferentes de um telhado, recebendo radiações diferentes, que um módulo não interferiria no outro. O que não acontece nos modelos convencionais. Se você tem módulos de uma mesma string recebendo radiação solar diferente, mesmo que seja em um módulo só, toda a geração da string pode ficar comprometida. Então agora, ao invés de ligar módulos em série, cada módulo é ligado num otimizador, como você pode ver nessa imagem, e os otimizadores são ligados entre si, e depois ligados no inversor. Então, o inversor da SolarEdge, ele só faz a conversão CC-CA e a conexão com a rede. Quem otimiza a geração é o otimizador de cada módulo. Aí tem modelos de otimizadores que é um otimizador para cada 2 módulos, e tem modelo que é um otimizador para cada módulo. Se a gente vier aqui no nosso projeto, nós vamos perceber, nosso projeto está aqui, que ele indicou para a gente o otimizador S500. E esse S500 é esse otimizador que eu estou mostrando para vocês. Então esse vinco aqui nesse dissipador é para fixar ele atrás do módulo. A gente tem ele aqui, olha, S500, ele suporta até 500 watts de potência de entrada, tensão máxima de 60 volts, corrente máxima de 15 amperes aqui.
Ele tem 720 gramas, então é um equipamento bem pequenininho. O conector dele é MC4, tanto de entrada quanto de saída. Então, essa é a tecnologia da SolarEdge. Se a gente voltar para o nosso projeto, a gente vai ver aqui que tem que fazer agora as strings. A gente pode clicar aqui, pessoal, em Auto String, para ele fazer esse preenchimento automaticamente. Então, tá pronto, olha só. Notem que a gente não usou a potência toda do nosso inversor, olha. Infelizmente, olha, o inversor está com sobredimensionamento de 120%. Então ele tá com a folga aqui, né, que poderia pôr mais potência nele, mas é o modelo que a SolarEdge dispõe. Se a gente quiser trocar o modelo do inversor, a gente tem os demais aqui, pessoal. Olha, todos monofásicos para esse tipo de sistema. Não, tem os trifásicos também, só que no caso aqui, esse vai ser o de menor potência. Todos os outros são de potência superior e tornaria o problema ainda maior, né? Esse problema que eu falei da potência ser grande demais. Então, se eu quiser tirar aqui, eu poderia fazer as strings também manualmente, pessoal. Mas aqui, nesse caso, como está o sistema muito simples, a gente pode criar as strings automaticamente mesmo, porque vai ser mais conveniente no nosso caso aqui. Para criar as strings manualmente, a gente tem essas ferramentas aqui em cima. Teria que selecionar o inversor, né? Ele já selecionou para a gente, mas teria que selecionar o inversor e criar as strings. Como nesse caso aqui não tem jeito de fazer diferente do que eu fiz, a gente pode criar no automático aqui, porque não vai ter opção. Não tem como fazer duas strings nesse caso, porque o inversor só tem uma entrada. Então é só clicar em Auto String e ele vai gerar para a gente. Uma vez que a gente terminou essa parte, pessoal, é só clicar ali em Gerar e aí a gente vai ter essa parte pronta também. Vai aparecer um aviso aqui, pessoal, nesse caso desse exemplo, que é o seguinte. O nosso otimizador, vocês podem ter reparado, que a potência máxima dele é 500 watts. E o módulo que eu escolhi, eu até passei meio rápido por essa parte, o módulo que eu escolhi para a nossa usina é um módulo de 550 watts. Aí ele está até aqui, olha. É esse módulo aqui da candeia solar. O nosso módulo é esse modelo de 550 ms. Então, fica um pouco incompatível você pensar, pô, o meu inversor o meu otimizador é de 500 watts de potência e o módulo de 550. Aí a própria SolarEdge já fala para você aqui que não tem problema. Aquele aviso que apareceu anteriormente aqui é falando isso, olha, você colocou um otimizador de 500 watts para o módulo de 550, mas a gente está garantindo que isso vai funcionar. A gente fez testes nesse otimizador e a gente concluiu que ele funciona para módulos de 550 também. E assim, se deu esse Vzinho aqui, pessoal, é porque está tudo certo. Não vai ter nenhum problema, a garantia sua tá garantida, né, vamos dizer assim, pela fabricante e não tem nenhum erro aqui de dimensionamento do seu projeto. Como eu comentei que esses inversores não são encontrados no mercado com muita facilidade, a gente poderia também, pessoal, usar esse software só até aqui. Por exemplo, fiz todo o dimensionamento do meu arranjo, concluí a geração, que a geração vai ser 6,38 MW por ano, e a partir de agora eu vou no mercado e procuro um inversor. Bastaria procurar um inversor que a potência de entrada dele fosse igual ou inferior a essa de 4,4 kW. Eu já fiz isso. Encontrei esse inversor da Sungrow aqui, que ele é monofásico, ele tem um MPPT só, ele tem potência de saída de 3 kW, e se a gente olhar aqui nas características técnicas dele de entrada, que está aqui, a potência máxima de entrada dele, recomendada, é até 4,5 kWp. Ficou 100 watts acima só do nosso arranjo. Então ficou perfeito, né, para a nossa situação. Você tem aqui a potência máxima de 600 volts, teria que conferir, né, se a nossa string de 8 módulos ficaria inferior a isso. Você sabe que ele tem duas entradas independentes para o mesmo MPPT, então internamente essas entradas estão em paralelo. Corrente máxima de 16 amperes, também é suficiente para o nosso módulo, e ele opera aqui em tensão de 220. Então seria uma boa solução para o nosso arranjo se eu quisesse parar por aqui e utilizar esse software da SolarEdge só como dimensionamento. Eu poderia aproveitar essas imagens aqui para mandar para o meu cliente, né, em 3D, mostrando como que vai ficar, né, o telhado dele com os módulos, inclusive com os obstáculos que estão no caminho. E aí, feito a parte das strings, a gente pode passar para a parte de finanças aqui, que seria tipo o orçamento do nosso projeto. Eu já tinha preenchido isso aqui anteriormente, então ele salva os valores. Então aqui, esse número da peça é só um número sequencial, ele não é tão relevante assim.
As quantidades, ele calculou já um inversor, 5 otimizadores e 8 módulos. Eu coloquei os preços aqui, pessoal, não sei os preços de cabeça. O do módulo, eu até encontrei um módulo aqui, apesar dele estar indisponível, achei o preço dele aqui por volta de R$600. O inversor, eu coloquei 3.200 só como exemplo, e eu poderia ainda adicionar. Eu já tinha digitado algumas coisas aqui, pessoal, então eu poderia colocar aqui condutores e dispositivos de proteção, eletrodutos, condutores, caixas de passagem, quadros elétricos, R$1.500. E poderia adicionar aqui, por exemplo, a minha mão de obra também para instalação. Por exemplo, R$2.000. E eu teria aqui embaixo o preço total da usina. Aqui embaixo também tem uma parte interessante, que ele mostra alguns dados que são relevantes do ponto de vista de longo prazo da minha usina. A própria SolarEdge preenche aqui com 12 anos essa vida útil do inversor. Aí é bom você olhar lá no manual do inversor, por exemplo, esse que a gente colocou, a garantia dele, vamos procurar aqui, vai de... Deixa eu ver se eu encontro essa garantia. Garantia de 12 a 25 anos de garantia, pessoal. Então a garantia mínima é 12 anos. Então eu poderia colocar aqui no meu projeto que meu inversor dura no mínimo 12 anos. Isso aqui também fui eu que preenchi. R$500, por exemplo, por ano, para eu pagar alguém para subir no telhado lá e lavar os módulos. A gente sabe que a chuva mesmo pode limpar, mas é um exemplo só. E a vida útil do sistema. Originalmente vem com 20 anos, mas o meu módulo fotovoltaico que eu escolhi, ele tem garantia de desempenho linear, de potência linear, de 25 anos. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, 25 anos de vida útil. Se tivesse bateria também tem aqui, a gente tem aqui estimativas, pessoal, de aumento do preço da energia anual, a degradação do sistema, tudo isso pode contar também como parte financeira. Mas eu não vou dar detalhe, nosso foco aqui hoje é só o projeto. Por fim, cliquei na última opção de gerar o resumo, pessoal, e ele vai mostrar para a gente aqui como se fosse uma proposta comercial mesmo para a gente entregar para o nosso cliente. Essa eu poderia colocar aqui a imagem, a logomarca da minha empresa, tem aqui os dados do meu endereço, o meu nome, o nome do cliente, a data que esse projeto foi feito. Eu poderia editar essa imagem 3D, por exemplo, colocando assim, olha. Ou poderia colocar até a irradiância solar, para mostrar para o meu cliente que eu evitei aqui a sombra, né, e tudo mais. Então, concluído. Aí aqui vem um resumo de tudo que eu coloquei lá. Qual a geração anual, qual que é a potência obtida, qual que é a potência de pico do meu sistema, dados sobre geração. Ele mostrou para a gente aqui, olha, o alto consumo. Então, pelo perfil de consumidor que eu coloquei, 31% da energia é consumida em tempo real, enquanto é gerado, e 69% é injetado na rede. Então, isso aqui é um dado importante para mim. Aqui tem os meses, né? Vai ter mês que eu vou gerar mais do que eu consumir, vai ter mês que eu vou consumir mais. Então, no final das contas, isso tende a equilibrar. Lembra que eu criei aquele perfil de consumo, que eu mudei aqui janeiro para menos e aumentei aqui o meio do ano, junho e julho. No mais, a economia mensal que eu vou ter, porque eu coloquei R$1, né, o custo da energia elétrica. A compensação da conta está superior, então eu estou gerando mais energia do que eu consumo. A gente lembra lá que passou de 6 MW ano um pouquinho. E aqui a economia ao longo da vida útil, pessoal. Olha só que legal. 143 mil, quase 144 mil reais que eu vou economizar, daria para repor o inversor, repor os módulos depois com tranquilidade. O sistema se paga com tranquilidade. Poderia colocar aqui anual se eu quiser também, olha, na conta anual. Por fim, tem a lista de materiais. E é isso, pessoal. Então ficamos por aqui e até uma próxima oportunidade.